Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 5. No meio da Bíblia, mais ou menos, é Salmos. Aí você passa por Provérbios e já chega no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Vamos ler o verso 20. Eclesiastes, capítulo 5, versículo de número 20. A parte B do versículo é a parte que mais vai ser importante para nós na pregação de hoje. Mas é claro que eu vou ler o versículo na íntegra, para a gente receber toda a orientação. E ele começa dizendo, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Então vamos lá. Porque não se lembrará muito dos dias da sua... Sabe esses dias de sofrimento, esses dias de dor, os dias de crise, os dias de aborrecimento, dias que tudo deu errado, dias que, a pessoa chorou, sofreu. A Bíblia está dizendo que a gente vai se desvencilhar, esquecer, superar estes dias, Então, não se lembrará, você não vai ter nem lembrança, você vai jogar isso fora, vai, colocar num pacote os dias passados, o sofrimento passado e desfazer. Porquanto, por que isso vai acontecer? Porque Deus, o nosso Deus, Ele responde na alegria do seu coração. Então, se Deus responde na alegria do coração, eu preciso fazer de tudo para que o meu coração esteja alegre. Eu já ouvi muita gente falando assim, Deus não me ouve. Não, Deus ouve. Todas as orações que são feitas, todo o clamor que é levantado, toda súplica, toda ação de graça, toda intercessão, Deus sempre nos ouve. Agora, ouvir é diferente de responder. Uma coisa é eu ter no meu coração a ciência, a certeza, a plena convicção de que Ele me ouviu. Agora, Deus ter me ouvido não é garantia que Ele vai me responder. Porque Ele me responderá na alegria do meu coração. Se o meu coração estiver atribulado, magoado, aborrecido, triste, por mais que Deus ouça, a resposta a qual Ele gostaria de compartilhar comigo, por vezes essa resposta não vem. E eu acredito que o culto de hoje é até a resposta para algumas pessoas, que tem muita gente que já se perguntou, alguns estão se perguntando, pastor, poxa, peraí, eu já orei a Deus, já apresentei a Deus muitos pedidos, por que Deus ainda não me respondeu? Talvez o que esteja faltando em você seja um coração alegre, um coração jubiloso, um coração de alguém que confia, de alguém que acredita, de alguém que busca a face de Deus, irmão. É o que está faltando hoje. Um coração alegre. Muitas coisas, eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Imagine assim, ao longo de um dia inteiro, você já parou para prestar atenção e perceber quantas coisas vão acontecendo ao longo do meu dia para me deixar triste? Para me deixar aborrecido? Quantas coisas ao longo de um dia se sucedem para que a gente fique aborrecido, a gente fique preocupado, a gente fique ansioso, nervoso? E a gente perca aquele brilho
daquela palavra que Deus havia nos dado, daquela promessa a qual Deus nos havia feito, a gente troca e dá lugar à tristeza. Eu não posso dar jamais o lugar à tristeza. Porque Deus, Ele vai me responder, Ele garantiu a resposta, Ele garantiu que a gente não vai nem se lembrar do tempo passado, do sofrimento passado, da crise passada, que a gente não vai nem se lembrar dos aborrecimentos, que nós vamos superar os nossos desafios, porque Ele vai responder, só que Ele tem o compromisso em nos trazer a resposta, quando Ele encontra o nosso coração, o que, irmãos? Alegre. E aí eu não posso responder, e eu não quero nem que você responda, mas eu quero que você reflita. Pense consigo mesmo e seja muito fiel na sua resposta. Como está hoje o teu coração? Hoje o teu coração está alegre ou o seu coração está triste? Não me responda, apenas pense. Olha, pastor, se eu for muito sincero, eu até posso dizer com a minha boca, não, meu coração está alegre. Mas, pastor, só eu sei que lá no interior, dentro de mim, eu sinto uma tristeza. Uma tristeza por causa de um resultado de um exame que eu colhi, tristeza porque algo aconteceu na minha casa, é os filhos que brigaram lá, é o casamento do filho que não está bem, olha, pastor, é uma situação que ocorreu lá na empresa, lá no meu local de trabalho, pastor, eu fui chamado a atenção, pastor, eu não alcancei, está chegando aí no final do mês, eu não alcancei o meu alvo, o meu objetivo, eu tinha uma meta de vendas, eu fiquei abaixo dessa meta, pastor, está amarrado, eu estou triste. Pois é, essa tristeza é um empecilho, é uma barreira que o inimigo cria para nos afastar das respostas de Deus. É claro que lutas da vida, batalhas da vida, eu sei que essas coisas trazem realmente uma tristeza. Coisas acontecem na nossa vida que trazem frustrações. Você estava esperando lá uma resposta, e a resposta não veio, ou veio negativa. Isso traz tristeza. Você fica nervoso, você fica bravo, você fala, meu Deus do céu, era para ter saído aquilo, por que não saiu? Era para ter dado certo aquilo, por que não deu? Aí vem aquela tristeza. E esse abatimento vem a mando do inimigo, irmãos, para que nós percamos, por assim dizer, essa resposta que vem do Altíssimo. E como que a gente pode definir? Porque, pastor, meu coração está lá dentro, né, do meu peito. Como que eu posso ver se o meu coração está alegre ou o meu coração está triste? Existe uma maneira da gente definir isso, saber se o coração está alegre ou se ele está triste? Vamos ver, a Bíblia traz um remédio para isso. Em Provérbios, volta um pouquinho, em Provérbios capítulo 15, no verso 13, aqui vai mostrar como saber, irmão, se o nosso coração está alegre ou se o nosso coração está triste. Nós teremos aqui uma definição muito clara, né, de como a gente definir isso. Provérbios 15, 13, diz assim, o coração alegre, que é o que nós devemos ter, que é o que produz a resposta de Deus, o coração alegre, ele aformoseia o quê, irmãos? O rosto. O rosto fica formoso, o rosto fica bonito, mas é pela dor do coração, né, a tristeza do coração, o espírito fica o quê? Abate, ele se abate. Olha para o teu vizinho, vê se ele está com cara de quem está alegre, um rosto formoso, ou você está com uma cara de cão que chupou manga. Vem, irmão, manga podre.
Dá uma olhada aí, irmão. Vê se o rosto dele está um rosto feliz, um rosto alegre, um rosto formoso, brilhante. Ou você está aquela cara emburrada, né? Aquela cara de poucos amigos, aquele semblante fechado. Irmão, porque tem pessoas que você olha para ela e você percebe que ela está triste. Você percebe que ela está desgostosa. Ela não consegue nem esconder. Talvez ela até tenta esconder, ela não queria que as pessoas suspeitassem da sua tristeza, mas por mais que ela tente esconder, às vezes ela não consegue. Lembra de Neemias? Neemias, o copeiro do rei, quando ele... É interessante, Neemias servia ao rei, e era proibido chegar diante do rei triste. Olha só, era proibido. E naquele dia, Neemias, quando ouviu a história que os muros de Israel tinham sido fendidos, que estava tudo destruído, que os seus semelhantes, o seu povo estava sofrendo, o Neemias ficou tão, irmãos, sabe, triste com aquela palavra, com aquelas notícias, que ele chega diante do rei e ele tenta demonstrar uma alegria, ele tenta maquiar a situação, mas ele não consegue esconder. O rei até pergunta para ele: por que está triste o teu coração? Você não está doente, né? Pelo que eu saiba, você não está doente, por que você está triste? E aí o Neemias abre o coração: eu estou triste por conta das coisas que aconteceram. Então a tristeza, às vezes, a gente não consegue esconder. Ela está nítida perante os nossos olhos. Pastor, mas como ficar alegre ou como demonstrar alegria em meio a situações adversas? Aí é só pela fé, irmãos. É a fé de receber uma má notícia e interpretar que aquilo ali veio para tentar me derrubar, mas falar: diabo, se você achou que eu ia ficar triste com isso, você caiu do cavalo. Eu não vou ficar triste, porque eu confio em Deus. E por mais que homens tenham dado sentenças contrárias à minha vida, por mais que exames tenham dado sentenças contrárias contra meu corpo, minha saúde, e por mais que o advogado esteja desanimado diante daquele processo, a minha resposta não depende deles. A palavra final na minha vida vem de quem, irmãos? Vem de Deus. Então eu não vou ficar abatido com isso. Eu vou aprender a manter-me alegre, a manter-me feliz, mesmo diante de adversidades. E o coração alegre, ele formoseia. Não adianta uma pessoa falar assim: ó, não, eu estou alegre. Não está alegre. Né? Não, pastor, assim, é meu jeito, que é assim mesmo, pastor. Minha cara é fechada. Então vamos trabalhar nesse rosto. Dizem aí os especialistas que quando a gente sorri, a gente movimenta vários músculos da nossa face. E isso faz até a gente ficar o quê, irmãos? Jovem, bonitos. Como a Bíblia diz ali, o rosto formoso, né? O rosto alegre, o coração alegre, formoseia até o rosto. Agora, cara fechada, irmão, vai dar marca de expressão, aquelas, como que fala, pé de galinha, né? Pé de galinha que fala, né? A irmã está até puxando a dela lá. Né? Vamos fazer um botox espiritual aqui hoje então, irmãos. Né? Para que essa alegria chegue-se a nós. Para que essa felicidade nos alcance. E que quem olhar para nós, veja a gente alegre. E a pessoa não vai nem entender. A pessoa vai falar: olha, se eu estivesse passando pela metade do que você está passando, eu estaria desesperado, eu estaria nervoso, eu estaria roendo unhas, eu estaria inquieto. Pois é, mas eu estou... Como você consegue ficar alegre diante de tudo isso? Pois é, porque eu acredito no meu Deus. E esses acontecimentos não vão me mudar. Não vão tirar a minha missão, a minha visão, não vão tirar o que eu creio. Não vou me mudar. Lê de novo comigo, mas esse verso é muito lindo. Capítulo 15, verso 13. O coração alegre aformoseia o quê, irmãos?
o rosto, mas a dor do coração, o espírito, ele só vai se abater. Eu não quero espírito abatido. Eu não quero um espírito. Irmãos, o diabo, quando ele olha para a face de um cristão e vê aquela face abatida, vê aquele olho no fundo, vê aquele cristão cansado, vê aquele cristão, irmão, aquilo ali é como se fosse um prato cheio para o inimigo. É como se ele marcasse um próprio alvo, sabe, no seu peito e falasse: demônio, estou aqui, pode me acertar. Agora, quando o inimigo vê você alegre, irmãos, nem o inimigo vai entender da onde essa pessoa tira essa alegria, da onde essa pessoa extrai essa felicidade. Ela vem de Deus. A nossa alegria não pode estar presa, retida em acontecimentos externos. Em Salmos, você está em Provérbios, volta um livro aí, Salmos, capítulo 16. Vamos aqui aprender aonde devemos buscar esta alegria. Salmos 16, verso 11. Salmos 16, 11. Vamos aprender esse texto aqui, irmãos. Muito lindo esse texto. Quando eu prego sobre os frutos do Espírito, o primeiro fruto do Espírito é amor, e o segundo fruto é qual, irmãos? Alegria. O gozo, a alegria. E todas as vezes que eu prego sobre o fruto do Espírito, alegria, eu leio esse verso. Um dia, se Deus der a graça da gente fazer aqui o estudo dos frutos do Espírito, eu vou voltar nesse verso aqui, que ele é muito lindo e forte, que diz assim, olha, capítulo 16, verso 11, far-me-ás ver a vereda da vida. Então, Deus me faz ver o caminho, a vereda que me leva à vida, que me leva à salvação, que me leva à conquista, que me leva aos meus objetivos. Deus me faz ver essas veredas, mostra para mim, sabe? Me mostra o caminho que eu vou andar nele. Aí diz, na tua presença há abundância de alegrias. Então, aonde está a alegria, irmão? Leia para mim onde que está a alegria. Na tua presença. É na presença de Deus que existe uma abundância de alegria. Se eu estou triste, ou se o meu coração está triste, e isso se reverbera no meu rosto, é porque eu não estou na presença de Deus. Porque se eu estiver na presença de Deus, eu vou conseguir extrair desta presença toda a alegria que eu necessito. Na quarta-feira agora eu pregava aqui na igreja e comentava que muitas pessoas procuram a sua alegria, a sua felicidade em coisas. A gente falava aqui de Zacarias, quando o anjo prometeu para ele o nascimento de João Batista, e falou, dentre várias bênçãos que ele declarou, falou que ele não ia beber vinho e nem a bebida forte. E aí eu comentava aqui na quarta-feira que muitas pessoas buscam a alegria na bebida, no vinho, na bebida forte, nos vícios, nos tóxicos. Muitos buscam nos bailes, nas discotecas, nas amizades. Outros buscam, como aquela mulher lá do poço de Jacó, em relacionamentos. Jesus falou para ela lá, mulher do poço de Jacó, chama o marido. Eu não tenho marido. Eu falei, pois é, né? Você já teve 5, e você está morando agora com um que não é teu marido. Então, aquela mulher procurava a alegria dela em relacionamento. Tem gente que procura alegria em tantas coisas, em tantos lugares. Mas, verdadeiramente, a alegria está na presença do Senhor. O salmista falou, Deus, me faz ver as veredas da vida. Me faça ver, eu quero enxergar essa vereda, esse caminho, o caminho que me leva para a vida, que me leva para a cura, que me leva à restauração, que me leva à transformação. Me faz ver essa vereda, porque eu aprendi que é na tua presença que eu vou encontrar alegria. E não é qualquer alegria não, é abundâncias de alegria. Você vê que é uma alegria completa, é uma alegria na sua forma plena em dizer, eu preciso dessa alegria, como você também precisa.
Agora, aonde que eu vou ter essa alegria, pastor? É na presença de Deus, irmão. Por isso se faz necessário estarmos na casa do Pai, exaltarmos a Deus, glorificarmos a Deus, ter esse contato, ter essa fidelidade, ter esse amor, nos apegarmos a Ele cada vez mais e mais. Um exemplo prático disso, tá? Para que a gente possa dar um exemplo na prática e a gente poder comparar com a nossa vida, lá em Samuel, primeiro livro de Samuel, a Bíblia conta a história de Ana. E é interessante, muito interessante essa história de Ana. Ela retrata, né? A Ana era uma mulher que não conseguia até aquele momento engravidar. O marido dela era casado com 2 mulheres, né? E não é que isso, né, isso nos dias atuais, tá? Naquela época havia uma determinação de crescer, de multiplicar, né? Então, algumas culturas, as pessoas se casavam mais do que uma vez, né? Tinham ali outras mulheres. Vamos até ler esse trechinho aqui, no capítulo 1, deixa eu ler o verso 2 com você, que diz, né? E este tinha 2 mulheres, o nome de uma, que é o que eu vou falar para você, a Ana, e o nome da outra era o quê, irmãos? Penina, e a Penina tinha filhos, e a Ana, ela não tinha. Então, enquanto uma dava filhos ao esposo, a outra não dava. E aí, no versículo de número 5, diz, né, que ele dava uma oferta por Ana, né, até uma parte mais excelente, porque ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ela não engravidava, e a sua competidora excessivamente fazia o quê, irmãos? A Rita. Será que você não tem aí uma Penina na tua vida? Uma pessoa que vive para te irritar? Uma pessoa que parece que o diabo colocou aquela pessoa no teu caminho, ela faz de tudo para te irritar. Né? A Ana tinha uma pessoa assim na vida dela, chamava Penina. Era uma competidora, era uma invejosa, que ficava criando assuntos para que houvesse uma irritabilidade, para a embravecer, porquanto o Senhor tinha... Você vê, irmão, que ela ficava irritando, até ela perder o quê, irmãos? As estribeiras, perder a calma. O diabo colocava essa mulher e ela ficava azucrinando, ficava falando, sabe, eu tenho filho, você não tem, né? Você não pode dar um filho para o teu marido, olha só que coisa feia, teu marido casou com você para você dar um filho para ele, nem isso você é capaz de fazer, e ficava irritando. E a Ana, que também não tinha lá sangue de barata, ia ouvindo aquelas coisas iam entrando em seu coração, e ela ia embravecendo, ia ficando cada vez brava. Irmão, se tem alguém que você conheça, que aquela pessoa te irrita, aquela pessoa, parece que tudo que ela faz deixa você bravo, né? Ora por essa pessoa, ora, pede para Deus, tira isso do meu coração, acabe com essa disputa, com essa inveja que há entre essas pessoas, porque isso tem um propósito de embravecer. Lá no verso 7 diz, e assim o fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Aí que coisa feia, irmão. Essa aqui eu acho muito interessante, porque a Ana, você vê, o marido dela, então Eucana, o marido, aliás, verso 7, né? Assim fazia ele, no verso 7, assim fazia ele de ano em ano, enquanto ela subia à casa do... Você vê que estava todo mundo indo para a igreja. E mesmo a turma indo para a igreja, a outra ficava o quê, irmãos? Irritava ela, pelo que chorava e não comia. Aí o coração dela ficava triste, ela começava a chorar, fazia greve de fome, não vou comer, como se isso resolvesse alguma coisa.
Quem olhava para Ana via o seu rosto em lágrimas. Quando não via o rosto dela chorando, via o rosto dela bravo, embravecida. Quem olhava para Ana via uma pessoa irritada. Ah, pastor, mas também a culpa toda era da outra. Tá, eu entendo, parece que o diabo usava aquela outra para irritar. Mas ela se permitia ser irritada. O diabo usava realmente a Penina. Penina, tudo que ela fazia de irritar, era errado. Isso aí não há dúvida alguma. Mas eu não posso permitir que aquilo que o homem faça contra a minha vida, que aquilo tenha alguma coisa. Porque se a pessoa me irritar e eu ficar bravo, aí ela vai continuar me irritando. Eu não posso dar moral ao inimigo, eu não posso dar a oportunidade para ele. Irmãos, o inimigo eu tenho que colocá-lo no lugar dele. Aí a Ana ficava sem comer. Quando uma pessoa fica sem comer, ela fica fraca, ela fica anêmica, ela fica branca, ela fica batida. Assim era o retrato da Ana. E iam na igreja, oravam a Deus. Você veja, irmãos, todo ano eles iam, ano após ano, eles estavam aonde? Na igreja. Ano após ano. Virava um ano e outro, e todo ano eles estavam na igreja. Será que Deus não ouvia Ana? Ouvia. Mas por que Deus não respondia? Porque o coração dela só vivia triste. Ela ia na igreja todo ano, mas todo ano ela chegava lá, cara de fome, chegava lá chorando, chegava lá irritada, chegava lá embravecida, e orava a Deus. Deus ouvia. Mas aquela resposta estava limitada, estava aguardando o coração dela ser lapidado, ser ali transformado, enfim. Lá no verso 17, para a gente ganhar tempo, na tua casa eu recomendo, irmão, leia todo esse texto, que ele é muito lindo, né? Mas no verso 17 diz assim, então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Então, olha, pode ir embora, vai em paz, Deus te ouviu e Ele vai conceder, Ele vai dar para você o que você pediu para Ele. Olha, o 18 é lindo, irmãos. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, o seu caminho, e ela comeu, a greve de fome acabou, e o seu semblante já não era o quê, irmãos? Olha aí, ó. Quando ela vai na igreja, lembra que nesse dia ela entra, ela chora, ela se derrama, irmãos, ela lamenta, ela ora, que não tinha nem força para sair voz. Lembra aquela hora, só a boquinha dela que mexe, não reproduz nem palavras. O Eli, o profeta, passa por ela assim, dá uma olhadinha, chega até pensar que ela estava o quê, irmãos? Bêbada, né? O profeta fala, não, alguma coisa está errada essa mulher aí, até fala uma hora 10 do dia e tal. Ela, não, eu não estou bêbada não, eu estou aqui amargurada, eu estou aqui triste, eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor. E o homem de Deus vê aquela sinceridade, vê aquela mulher ali buscando a Deus, e ele dá uma palavra para ela. O pastor olha para ela e fala assim, olha, ô mulher, vá em paz, porque o que você pediu, Deus te ouviu hoje. Deus vai responder você. Deus vai atender a petição que lhe fizer. Você entrou aqui para fazer uma petição. E Deus ouviu essa petição. E hoje Deus vai te responder. Na hora que ela ouve essa palavra, Deus vai me responder. Ela se levanta da oração. E ela vai comer, irmãos. Como é bom comer, não é? Que delícia, né? Foi lá, comeu. E aí quem olhava para ela, o semblante dela, antes triste, antes abatido, antes... Como que estava agora a face dela, irmãos? Alegre.
já não era mais triste. E se o semblante dela era alegre, então, nós já lemos lá, que o rosto alegre é porque o coração está alegre. O rosto formoso é o resultado do coração alegre. Naquele dia, o coração de Ana estava alegre. Essa alegria se refletiu no seu exterior. Eu fico imaginando a cara da Penina, olhando para ela e pensando, por que essa mulher está tão feliz hoje? O que aconteceu que eu tentei tanto irritá-la e ela nem me ouviu? Ela que antes se embravecia, ela que antes ficava revoltada, agora ela está lá, parece que nada aconteceu. Ela deixou passar, irmão. Ela falou, quer saber, se Deus vai me responder, se Deus usou o profeta Eli, o meu pastor, para declarar que a minha petição foi ouvida, essa Penina pode fazer o que quiser, eu vou ficar alegre, eu vou comer, eu vou me fortalecer, porque a minha hora vai chegar. E chegou, olha só, versículo 19... Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, né? Se relacionou ali o casal, a sua mulher, e o Senhor fez o quê, irmãos? Se lembrou dela. Naquele dia que ela se alegrou, Deus se lembrou dela. Ela engravidou, ela deu à luz. Você sabe qual foi o nome do filho da Ana, irmãos? Samuel, o grande profeta Samuel. Aquele que ungiu, por exemplo, o primeiro rei de Israel, o Saul. Aquele que ungiu Davi, o rei de Israel. Um homem, irmãos, olha, um homem digno de aplausos. Um dia eu vou pregar para você que é a história de Samuel, irmãos. Um jovem que cresceu no meio de adolescentes perversos, mas que ele resolveu fazer diferente. Resolveu agradar a Deus, servir a Deus. Um homem que ouviu a voz de Deus. Lembra quando Deus o chamava, né? Samuel, Samuel. E o profeta falou, quando você ouvir essa voz, você diz, eis-me aqui, né? Fala, que o servo vai ouvir. Um homem, irmão, esse homem, o grande profeta Samuel, ele veio ao mundo no dia em que a mãe dele venceu o coração triste. A mãe dele, ano após ano, ia no templo, orava, ofertava, Deus ouvia, mas não respondia, porque ela ia orar, saía da igreja coração triste, saía da igreja aborrecida, saía da igreja irritada, saía da igreja, nervosa. Aí Deus não responde mesmo, porque Deus, ele só, a garantia é que Ele vai me responder na alegria do meu coração. Então, irmãos, seja como Ana. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero que você saia daqui hoje muito alegre, irmãos. Quero que você saia daqui hoje feliz. Você saia daqui igual Ana. Eu quero sair daqui, Deus, confiando que o Senhor ouviu a minha petição, o Senhor sabe tudo o que eu preciso, e o Senhor vai conceder o que eu preciso. O Senhor vai, assim como o Senhor se lembrou de Ana, eu acho muito lindo esse termo, né? Deus se lembrou dela. Que Deus também se lembre de cada um de nós. Se lembre e atenda ali a nossa petição, nos dê essa graça, que a gente possa receber a resposta do Pai Celestial. Para terminar, volta lá em Eclesiastes, aonde começamos, Eclesiastes 5:20, né? E aqui eu vou falar com Deus junto com você. Cinco, 20. Vamos até se preparar aí já, né, os louvores aí, para a gente lá buscar a face de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua
vida. E irmão, a Ana não queria mais se lembrar daquele tempo da lágrima, do sofrimento, não queria mais se lembrar de penina, de acusação, de irritar. Não, ela não se lembrou mais daqueles dias de sofrimento, de perseguição. Porquanto Deus, Ele lhe responde. Respondeu um dia e responderá hoje também. E Ele responde na alegria do seu coração. Diga para o teu vizinho, diga, alegra o teu coração. Fala para ele, diga, alegra o teu coração. Alegra. E mais, fala assim, ó, cuidado com as peninas. Fala aí para ele, fala, cuidado com essas peninas. Hã? Quem conhece uma penina? Levante a mão assim. Ih, pastor, eu conheço várias, pastor. Várias. Ih, meu Deus do céu. Eu conheço. Só não pode apontar ninguém, né? Ai, ai. Uma vez uma mulher falou para mim, pastor, minha penina é meu marido. O homem que me irrita, né? O homem que me irrita. Ai, Jesus. A outra falou que uma vez, uma irmã falou para mim que a penina dela era irmã, a própria irmã de sangue. A outra, pastor, minha penina é o meu supervisor lá na loja onde eu trabalho, pastor, é meu gerente que pega no meu pé, pastor, minha penina é meu vizinho, pastor, pensa num vizinho perturbado, aquele vizinho, ele faz tudo para me irritar, pastor, tudo para me irritar, ele faz. Ontem ele botou até o hino do Flamengo para tocar, pastor, faz de tudo para me irritar aquele homem. Pastor, irmão, todos nós temos uma penina. Alguns, mais do que uma, inclusive, né? Alguns. Mas saiba lidar com as peninas. Porque as peninas são gente boa no final das contas, só tem inveja de você. Sabe, as peninas, elas precisam se converter. Então, ore por elas, ame elas, mas uma hora eu falo, Deus, independente do que falarem, do que eu não, sabe, eu quero entrar por aqui, sair por aqui, eu não quero dar atenção a isso, eu não quero ficar bravo com isso. Irmão, tem palavras que se a gente ouvir e deixar descer ao coração, a gente vai ficar triste. E é tudo que o diabo quer. É deixar o seu coração triste. Eu já estive com o meu coração triste. Eu já estive. Com o meu coração em lágrimas, igual a Ana, em coração em pranto. Eu já estive assim. Que eu sabia que eu estava na presença de Deus, que Ele estava me ouvindo tudo, mas que Ele não me responderia, porque o meu coração estava triste. E Deus me dando palavras, me dando direções, Deus falando, não, muda esse teu coração, deixa eu entrar no teu coração, deixa eu transformar o teu coração. O homem mais sábio do mundo, irmãos, Salomão, ele disse assim, ó, acima de tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Guarda o teu coração, blinda ele, blinda. Quando a Bíblia fala da armadura de Deus, uma das partes da armadura já é a couraça da justiça. A couraça para guardar os órgãos vitais, dentre eles o coração. Guarda teu coração, irmão, porque Deus vai te responder. Olha para o teu vizinho, vê se depois da oração, vê se não ficou mais alegre, mais bonito, irmão. Dá uma olhada aí, ficou, né? Tá vendo, né? Como que Deus faz até milagres, ó, no nome de Jesus. Tá todo mundo até mais formoso por conta dessa oração que você fez. Essa alegria já está dentro de você. Faça de tudo para que essa alegria seja permanente para a glória de Deus, tá bom? Senta um minutinho só. Aos amigos que acompanham a live na casa, olha, Deus abençoe a todos, o meu abraço em nome de Jesus. Na tela aí você vai ver as contas da igreja, da obra de Deus. Faça o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto.
O nosso mês acaba amanhã, né? Para quem estiver assistindo ao vivo, é claro que o programa é reprisado também em outros horários, mas para quem está ao vivo, amanhã acaba o mês. E até lá, a gente precisa de uma oferta especial. Quem sabe Deus não pode lhe tocar agora para que você faça essa oferta especial. Então, se Deus lhe tocar, faça com fé, com amor. Pegue o banco da sua preferência ou ainda faça através do Pix. Doações, é o e-mail, doações@iigd.com.br. Fez a doação, pega o comprovante, manda no meu WhatsApp, tá? 419-9924-9269. Eu vou pegar esse comprovante e vou fazer a contabilidade da obra de Deus e creio que o Senhor lhe abençoará, tá bom? Por aqui então hoje eu fico, a todos o meu abraço e que Deus te abençoe. Você acompanhou Live na Graça com o pastor Ronald, uma realização da Igreja Internacional da Graça de Deus. Até o próximo programa.